Bom dia, boa tarde ou boa noite. Shalom Adonai para vocês. Grace and Peace. Amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora no quarto trimestre dessas lições bíblicas da CPAD. Aqui estamos falando sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina com base no livro de Jó. Por isso está aqui o sofrimento e a restauração de Jó. E estamos aqui, irmãos, com o propósito de trazer esse entendimento da lição para você de uma forma rápida, prática e eficiente, no menor tempo possível. Para isso, inscreva-se em nosso canal. Vamos dar aula de direito eclesiástico, teologia e também outras dicas para os irmãos a respeito de direitos que são relativos às nossas igrejas. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida em Cristo, na cidade de Uberlândia. Essa igreja é ligada à CIMADEMIGO, Convenção Estadual, e à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Amém? Eu sou Marcos Rocha, me apresento aqui para vocês e espero que tenham uma boa aula e um bom entendimento. Amém. Prossigamos, estamos na segunda lição. Essa segunda lição, irmãos, vai falar quem era Jó, né? E ela vai ser no próximo domingo. Quem era Jó? O texto áureo fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós vamos ver tudo sobre Jó. Você se desvia do mal? Você é temente a Deus? Você é íntegro? Às vezes você tem dúvidas sobre o que é isso. Nós vamos dar um entendimento aqui na lição sobre o que são esses conceitos. Amém? Amém? Irmãos, fala assim, os nossos objetivos aqui, de forma resumida, nós vamos mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Nós vamos citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Jó, e nós vamos destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Amém? Prossigamos. Você está com a sua lição em mão? Acompanhe-nos. Amém? É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É possível, irmão, ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Jó demonstrou que sim. Muitos hoje não têm. Hoje, sinônimo de riqueza é gente que deu calote em alguém, gente que deu cano em alguém, político que roubou dinheiro público e por aí vai. Mas aqui, Jó demonstra o que você, como crente, tem que ser. Como é que o crente tem que ser? Ele pode ter bens materiais? Pode. Ele pode ser rico? Pode. Mas o amor dele tem que estar em Deus e não nas riquezas. Se o amor dele estiver nas riquezas, aí não pode. Amém, irmão? Vamos lá, vamos avançar. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, é importante, mas traça um perfil que diz respeito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. É interessante, né? Jó, ele conseguiu fazer com que toda a sua família, seus bens, eles adorassem a Deus pela pessoa que ele era, pelo sacerdote do lar que ele era. Amém, irmãos? Então vamos prosseguir. Um homem de caráter irretocável. Então, nesse primeiro tópico fala um homem de caráter irretocável, nós vamos falar sobre integridade, sobre retidão e sobre temor a Deus. Amém? Importante falar aqui, em primeiro lugar, aqui, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. E o que é o caráter? Caráter é aquilo que você faz quando você está sozinho, quando você não está na igreja junto com os irmãos, quando você não está com a sua família. Um exemplo, você está vendo lá, está no Facebook, você está vendo hoje, né, nós temos um acesso muito grande às redes sociais, então você hoje tem acesso geral. Então o irmão está lá sozinho, aí o irmão fala: vou ver um site pornô, vou ver um pornozinho aqui. Irmão, isso não é caráter, esse irmão não tem caráter.
Porque quando ele está sozinho, ele não adora a Deus, ele não ama a Deus. Então você tem que adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as hipóteses, tanto sozinho quanto com alguém perto, amém? Isso é caráter, amém? Vamos avançar então. Olha só, caráter é o que somos quando estamos sozinhos. E é importante falar um pensamento aqui. Caráter é diferente de carisma. Tem pessoas que são muito carismáticas. Os políticos, por exemplo, a maioria dos políticos são muito carismáticos. Vem, te abraça, te dá aquele aconchego, né? E não só eles, a gente também tem pastores carismáticos, obreiros carismáticos, pessoas carismáticas, mas que no fundo não tem caráter. Se você for ver ele lá no cantinho dele, ele não tem caráter. Ele maltrata a esposa, maltrata a família, maltrata os amigos, não é um bom filho, não é um bom pai, e aí vai. Amém? Então caráter é diferente de carisma. Não é porque uma pessoa é carismática, me abraça, me agrada, que ele tem caráter. Caráter é aquele que sozinho ama a Deus sobre todas as coisas e respeita a lei de Deus. Amém? Vamos avançar aqui então. Jó não era um homem sem pecado, é importante falar, mas tinha um caráter irretocável. Então ele não, quem tem caráter não quer dizer que ele não peca, não quer dizer que ele não é falho, mas ele busca, né, ser irretocável. Ele sempre está buscando em suas ações ser irretocável, mesmo que ele erre, mas ele procura acertar. Amém? Então, ó, Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Amém? Aqui, ó, no grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletnós remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Amém? Então ele buscava primeiro o reino de Deus e Deus acrescentou as demais coisas na vida dele, né? Amém? Mas olha só, importante é que a gente tem que pensar. O grande problema de tudo, da batalha cósmica entre Deus e o diabo, é o bem e o mal? Não é. É entre a mentira e a verdade. Então, entre a mentira e a verdade. Quem fala a mentira é filho, diz a Bíblia, é filho, né, do diabo. O seu pai é o diabo. Mas quem fala a verdade, né, Deus fala, eu sou a verdade, né? Pai, encaminha-nos no caminho da verdade. Porque a verdade e a mentira é a grande batalha. Amém? Então, Jó aqui, bem claro, né, que ele era um homem verdadeiro, um homem íntegro. Reto. Reto significa possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. E interessante que esse caráter de retidão aqui, ó, ele vai falar de direito, reto, que se porta bem. Então, nós como obreiros de Deus temos que ter o nosso caráter reto. As obreiras de Deus têm que ter o seu caráter reto, né? Isso aqui é o que diferencia um obreiro. Quando você ora para um obreiro e ora para um membro comum, o obreiro tem que ser reto. Se ele não é, ele tem que buscar ser. Amém, irmãos? É interessante isso aqui. E vamos avançar. O terceiro ponto aqui do primeiro capítulo fala assim: temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos em hebraico, sur e yar, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Então, ser temente a Deus não é ter medo de Deus, não. É desviar-se do mal. Eu não vou ter medo do meu pai. Meu pai é Deus. Seu pai é Deus também, não é, irmão? Seu pai é Deus. Então, nosso pai, nós não devemos ter medo dele. Amém? Nós devemos amá-lo e respeitá-lo. Mas aqui significa temente a Deus. Eu me afasto do mal. Eu sigo os conselhos do meu papai, que é Deus. Amém? Amém. Vamos avançar. Então, mantinha sempre o mal à distância. Esse que é o entendimento. Ele mantém o mal à distância, quem teme a Deus. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. O homem mais sábio, Salomão, né, irmãos? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Jó já estava ensinando isso lá atrás. Provérbios 3:7. Avancemos. Segundo capítulo, um homem sábio e próspero.
Jó era um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento, riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Irmãos, é bom entender, prosperidade não significa riqueza. Tem irmãos que não são ricos, mas são prósperos. Por quê? A família vai bem, alimenta-se bem, tem boa saúde, é amado junto com os vizinhos, é amado na sociedade e é um cara que todo mundo quer que ele esteja perto dele. Esse irmão é próspero. Amém? Ele não é rico, mas ele é próspero. Mas tem também gente rica que é próspera, que tem uma família abençoada e etc. Então, para ser próspero, prosperidade não é riqueza. Lembre-se de prosperidade não é riqueza. Jó era próspero, não importa. Se Jó não tivesse riqueza, ele continuaria sendo próspero do mesmo jeito. Amém? Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos o do Oriente. Jó 1:3. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Então, além de tudo, aqui fala que ser próspero é ser sábio, e todos queriam ouvir o que Jó tinha para falar. Tanto que os amigos dele foram lá ouvir, né? Viu a situação, falou, vou lá saber o que está acontecendo e quero ouvir, quero aprender. Amém? Vamos avançar. Segundo ponto, um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Então, ele era próspero e rico, né? Ele era rico e próspero. E amém. Uma prosperidade baseada no ser. O terceiro ponto do segundo capítulo. Segundo tópico. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus, evidente, Deus em primeiro lugar. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas no ser. Então, ele era um homem próspero, principalmente porque ele temia a Deus, afastava-se do mal, amava a Deus sobre todas as coisas. Né? E não pelo que ele tinha. Não, eu adoro a Deus porque ele me deu riquezas, lembra? Não é. Não devemos adorar a Deus pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Amém? Louvar, nós louvamos pelo que ele dá, mas adorar é pelo que ele é. Ok. E lembrar do Salmo da Família, o 128, e vai falar da prosperidade do homem, né? Da família que é próspera. Vamos avançar. Terceiro ponto, um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Amém. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Aqui deixa claro que a família dele fazia festas, mas não tinha bebedice, não tinha funk, não tinha música que não era abençoada, né, irmãos? Não tinha essas coisas lá, não. E o texto deixa isso bem claro. Ou seja, Jó foi um exemplo dos filhos. Os filhos estavam, como se diz, curtindo a vida, mas curtindo a vida com os ensinamentos do papai. Amém? Jó ensinou bem os filhos, aqui deixa bem claro. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Ele era piedoso, né? Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação. Ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Amém? Importante aqui ser um homem piedoso, né? Ser um homem piedoso. Ele sendo um homem piedoso, ele colhia os frutos daquilo que ele plantou. Olha, Gálatas 6:7 deixa bem claro que temos o poder de escolha, mas não temos o poder das consequências, certo? Você pode escolher o mal, mas as consequências já estão aí para você.
Jó escolheu bem e ele colheu coisas boas, plantou coisas boas, colheu coisas boas. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Então, um homem de vida consagrado. Jó sempre orava por eles. Amém? E fala aqui, uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Consagração, você pode entender a mesma coisa de santificação. Santificação, a justificação, quando somos justificados, isso é um processo instantâneo. Acabei de aceitar Jesus como Salvador, já está justificado. O meu pecado anterior, o meu pecado original, ele foi deixado para trás. Mas a santificação, ela é progressiva, né? Ela é progressiva. Então temos que viver em santificação, sem a qual não veremos a Deus. E quem nos santifica, e até o dia de santificação, quem nos santifica é Deus e o Espírito Santo. E Deus vai santificar a nossa vida até o dia que Ele voltar. Então é um processo contínuo, temos que santificar todos os dias. Temos que orar a Deus todos os dias, temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Esse é o processo de santificação. Aquele que vai encobrindo, né, seus pecados, as suas transgressões, não prosperará. Então, para prosperar, fale com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Amém? Nós fechamos aqui. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Tem que conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Irmãos, terminamos a lição e vamos deixar bem claro: enquanto você não tiver um entendimento de teologia, de escola bíblica dominical e de direito eclesiástico, nós não vamos descansar. E para isso, você assina o nosso canal. Assine o nosso canal, nos siga e dê o seu like aqui ao final. Faça um comentário, irmãos. Pode fazer um comentário, tire uma dúvida. Estamos aqui para te ajudar, tá? Fazemos parte da Del Padre Rocha Assessoria Jurídica, que presta serviços aí, né, em diversas áreas do direito eclesiástico. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Shalom Adonai.